mesa para dois, perguntas no ar. Cada resposta pode surpreender. Sou a Alexandra Simão e tenho 31 anos e sou psicóloga e estou a exercer nesta área neste momento. Sou o João Margato, tenho 24 anos e trabalho num banco. Ok. Vamos começar? Vamos começar. Então Let's vá. go. Se pudesses ter um superpoder, qual seria? Ui, começamos Isto é bem. quase para os super-heróis, não é? Boa pergunta. Ok, ter o tempo ilimitado. Ok. Tipo, ter sempre tempo para fazer tudo. Quero fazer montes de coisas e 24 horas num dia não chega e, portanto, tempo. E Super. se tivéssemos mais ainda fazíamos mais e metíamos em Íamos precisar várias sempre de coisas, tempo. não é? Íamos estar Sim. sempre a precisar de tempo, Sim, sim. sim, Acho sim. que o superpoder que eu queria para mim próprio era ter tempo. Acho Ok. que é... Boa, boa. Let's go, então. Ok. Qual é a João, tua... cuidado. Qual é a tua memória mais dolorosa? Foi uma situação que aconteceu com o meu irmão há cerca de talvez 15 anos, que ele foi mordido por um cão que era nosso e foi talvez a memória mais dolorosa que eu tenho hoje em dia e que ainda hoje me custa relembrar. Portanto, eu acho que o impacto foi tão grande e eu ainda era tão pequenina também que eu acho que essa deve ter sido a memória, de certeza a memória mais dolorosa que eu tenho até hoje. Sim. Mas ficou tudo bem. Ficou, felizmente. Felizmente porque o meu irmão geriu tudo muito bem e nós também fomos bem acompanhados pelos médicos e por tudo mais, portanto, felizmente correu tudo bem. Ainda Sim, bem. sim. Ainda bem. Obrigada pela preocupação. Há algo que consideras demasiado sério para ser motivo de piada? Olha, estamos a viver um tempo no nosso país em que está-se a normalizar fazer piadas e entrar num debate sobre as condições físicas das pessoas, por exemplo. Uhum, E há limites. sim. E começar a extrapolar esses limites em que se começa a ofender uma pessoa não por aquilo que ela pensa. Uhum. Primeiro que não se deve fazer, mas quando se começa a tentar atacar uma pessoa não por aquilo que ela pensa, mas pela forma como ela é e não consegue mudar, acho que Uhum. não deve sequer ser Parece que já tema vale de piada. tudo, não é? Exatamente. Parece que já vale tudo. E não pode valer tudo. E quando os assuntos são demasiado sérios, não é? Portanto, Exatamente. parece que já se pode utilizar tudo como forma de utilizar para piada. Sim, concordo. Ok, esta também é boa. Qual é a coisa mais corajosa que já fizeste e como é que te sentiste depois disso? Viajar sozinha. Foi há cerca de 6 ou 7 anos. Nunca tinha feito. E onde é que foste? Isso? Fui aos Açores. Ah, Fui aos Açores. Tinhas Foi ido ao pertinho. Peru, à Colômbia, Não. sítios perigosos. Fui aos Açores porque tinha algum receio de ir sozinha e então pensei assim, não, vou sozinha, vou experimentar fazer sozinha e depois logo se vê. E depois aventurar-me mais tarde, mas senti-me muito bem. Tinha muito receio, sobretudo das refeições, sozinha. Mas eu senti-me tão bem que depois repeti mais várias outras vezes e... Essa foi a primeira, mas já Essa foi fizeste a mais. primeira, mas já fiz outras. Ok. Também aos Açores, foi a várias ilhas, mas pronto, mas correu muito bem, felizmente. Boa, Sim, sim. só um bom sítio, Açores. É ótimo, é ótimo. Qual foi a pior coisa que já te disseram? Tu não serves para aquilo, Ok. uma coisa em específica, que disseram que eu não era a pessoa indicada para fazer certa coisa. Uhum. Depois acabei por ser eu e mostrar que fui capaz e se calhar até fui a melhor pessoa para fazer aquilo Ok. que deram ter escolhido. E portanto, poder dar uma chapada de luva branca Essa foi a pior é coisa sempre aquela que disseram. coisa. Sim. Disseram que eu não era capaz e depois é o que me dá mais força depois Vou continuar. para fazer as Sim, coisas sim, e sim, mostrar que realmente somos Sim. capazes. sim. Ou seja, é a pior coisa, mas ao mesmo tempo tornou-se algo Uhum. positivo, não é? Uhum. Porque quando nos dizem coisas negativas, nós não devemos interpretar as coisas e ficar a moer nelas, devemos pegar nessas coisas negativas e Transformá-las, não é? transformá-las Claro. e usá-las para Sim, provarmos concordo. o contrário. Concordo. Então, yeah. Boa. Uma coisa que importe muito menos do que achavas. Uma coisa que importe muito menos do que eu achava. Isto pode parecer um clichê, mas tem a ver com a opinião em relação aos outros, daquilo que os outros acham, porque eu acho que nós deixamos de fazer muita coisa porque estamos sempre a pensar no que é que os outros vão achar sobre aquilo que eu digo ou faço É verdade. e eu acho que nos limita muito na nossa ação, até porque parece que devemos ser cada vez mais espontâneos, não é? Parece que devemos ser cada vez mais capazes de fazer aquilo que os sonhos, não é? Falamos tanto de sonhos e depois parece que damos tanto valor àquilo que os outros vão achar e que vão pensar e isto realmente vale pouco.
porque nos limita, sobretudo, porque nos limita. E eu acho que tudo o que nos coloca balizas acaba por nos condicionar na nossa ação. Sabes que eu ia responder a mesma coisa se A me fizesse sério? esta pergunta. Estou a olhar para Ok. ela e a pensar, era exatamente o A que eu ia sério, dizer. eu também acho, porque é mesmo assim. Temos tantas coisas para fazer e tantas coisas para dizer e acabamos sempre por estar à espera de qual é que vai ser a receptividade que O que é vamos que os ter do outros vão outro lado, achar? o que é que os outros vão achar. Yeah. Sim, vamos lá. Se pudesses acordar amanhã com uma nova qualidade ou habilidade, qual é que seria? Ok. Talvez cantar. Sério? A sério. Foi o que me veio à cabeça. Então, e se eu te pedir agora para cantares um bocadinho? Não posso. Não posso. É que nem sei o que é que havia de cantar. Mas era cantar, porquê, João? Não sei, foi a primeira coisa que me veio à Ok. cabeça. Eu já cantei no coro, fiz parte do Oficina da Brand, Sim, tudo, sim. mas nunca fiz solo. E então Isso era uma nunca, habilidade. nunca afinei muita voz. Ok, Não, ok. se calhar. Olha, curioso, porque houve uma altura que eu gostava de saber cantar também. Ou era cantar, mas era alguma coisa ligada com a música, ou Sim. cantar, ou saber tocar algum instrumento, porque apesar de já ter tentado vários, nunca consegui, tipo, Levar focar-me, aquilo até ao fim. ter tempo para me focar Sim, a tocar sim. guitarra ou tocar piano, nunca Sim. consegui. Ai, que giro, Portanto, que giro. há uma coisa ligada à música. Olha, eu ainda andei a ter aulas de guitarra, mas depois, Mas tinhas tempo para elas. mais ou menos, só que depois não era bem aquilo que eu queria tocar, as músicas que o Pois. professor me dava, e eu não vou dizer aqui quem é que era, Exatamente. porque ensinava-me o alecrim aos molhos e eu sem descurar a música, mas não era bem isso que eu com 16, 17 anos queria Yeah, aprender a tocar, não é? Queria aprender a tocar para estar num grupo de amigos. O que é que só via nos teus 16 anos? Já não me lembro. Olha, Eu acho que não boa estava lá. pergunta, mas eu acho que via muito morangos com açúcar, portanto era um bocado aquilo Deserto. que... Exato, Deserto. sim. Pá, eu fui a um concerto dos Desertos e adorei, portanto... Eles tiveram cá em Abrantes, que eu lembro E tiveram disso. cá em Abrantes, é verdade. O que é que aprendeste no teu último erro? A ouvir... a ouvir. Acho que devia ter ouvido mais. Uhum. Devia ter ouvido mais aquela pessoa. Eu acho que foi isso que aprendi, sim. Não que eu considere um erro, mas se calhar que devia, se fosse hoje, talvez tivesse a possibilidade ou a oportunidade de emendar esse erro, que era ouvir, sobretudo ouvir, sem disparar tanto, Uhum. mas ouvir, sim, sobretudo isso. Antes de ligares a alguém que não conheces, ensaias o que vais dizer, porquê? Olha, sabes que eu ando a fazer isso agora muito. E já Sério? fiz muito. No trabalho que eu tinha antes, ligava a muitas pessoas que não Uhum. conhecia e agora, noutros meios, nós estamos ligados a partidos políticos Sim. e tu sabes o que é isso. E muitas vezes vamos ligar a pessoas que não conhecemos, mas temos que preparar o que é que vamos dizer, não é? Convidar uma pessoa para fazer parte de um projeto ou alguma coisa, ou Uhum. no meu trabalho antes, para lhe vender uma viagem, tinha que preparar, não é? Não vou Sim. ligar àquela pessoa, então como é que está? Tudo bem? Como é que se chama? Mesmo? Mas saber com quem é que estou a falar. E Sim. tenho que saber o que é que lhe vou dizer, não é? Sim, sim. E mas não sim. estar à espera que a conversa se desenrole para dizer o que é que, Exatamente, para o que me é que vai lembrar, acontecer. estava-te a ligar porque, Pois. epá, fazia sentido. Ou Sim, então, sim, não, sim, não. sim. Antes de ligar a alguém, nós temos sempre que preparar o que vamos Mas dizer. isso com pessoas que não conheces em que área, João? Por exemplo? Sobretudo na política? Era mais no meio laboral, no meio Mais da no meio política laboral, ok. tenho... Ok. tenho- Mais próximo, mais relação, não é? Sim, normalmente sim, sim. Ok. Boa. Então vamos lá ver o que é que se vai falhar agora. Ok. Diz uma coisa que acreditas ter em comum comigo. O gosto pela política, essa é fácil. Começámos Essa agora. é fácil, sim, sim. O gosto pela política. Porque até acho que começámos os dois, apesar de idades diferentes, acho que começámos os dois na mesma altura, relativamente com a mesma idade, e eu acho que esse foi sempre um gosto comum. Sim, Sempre, esse sempre. sim, portanto, eu acho que se te calhasse essa a ti, eu acho que responderíamos o mesmo. Acho que íamos Portanto, responder o mesmo. acho que sim, sim. Ou o gosto da política ou o gosto por Abrantes. Era Também, muito sim, parecido. é verdade, é verdade. É isso Agora mesmo, é isso mesmo. Partilha comigo algo que consideras uma característica positiva minha. Olha, nem de propósito. A descontração Sim. e a forma séria como, Uhum. como fazes as coisas, seja na política ou na tua vida profissional, que sei que sim, e isso é algo positivo e que seja fazer o que fizeres, acho que vai ser sempre uma marca tua em Obrigada. qualquer lado. Olha, obrigada pelo elogio, obrigada. Força. Ok. A última vez que tiveste um desgosto foi a culpa tua ou da outra pessoa? Tem a ver com o erro. Olha, nem de propósito, até se podiam juntar essas duas cartas. Foi das duas partes.
Foi das duas partes, eu porque não ouvi e pronto, e a outra parte porque disparou e também não ouviu, pronto. Acho que. E desgosto, podemos falar aqui de vários, não é? Sim. Não tem a ver só com relações, tem a ver com várias coisas, mas eu acho que sobretudo que teve a ver aqui com uma culpa parte a parte. Se é que se pode chamar culpa, mas sim, parte Sim. a parte. Sabe, nós não estamos nunca isolados no mundo. É E, verdade. portanto, as ações dos outros têm sempre consequências em nós e Sim, vice-versa. E, sim. portanto, Eu não gosto muito de usar a palavra culpa, até mesmo na escola onde eu trabalho. Tento sempre tirar essa tónica, porque não há culpa, não é? Há uma ação e há uma consequência. E a consequência é que daí vem a culpa. Mas não gosto parece que tem muita carga, não Yeah, é? A culpa parece que tem muita carga e eu evito até com os miúdos de falar nesse termo. usar o termo culpa. Sim, Ok, sim. isso. Sim, acho que uma consequência pode ser um bocadinho mais ligeiro. Eu acho que a nossa geração vai trazer uma nova forma também de usar olhar e para isto, de olhar não é? para as palavras e para o Concordo. peso das palavras. Delas, próprias. não Sim. é? Sim, concordo. Vamos lá. Qual é a tua melhor qualidade? Ui, essa é difícil. Talvez a boa disposição. Sim, concordo. Eu tento de todos os dias, tipo, quando acordo de manhã, pensar sempre nas coisas positivas que Sim. vão acontecer e acho que só com boa disposição é que nós conseguimos levar as coisas para a frente. Cada vez que aparece um problema, se nós começarmos a pensar nele e a matutar, só vão aparecer problemas. Portanto, se nós vimos a vida toda de forma positiva, tudo vai ser positivo. Sim, é É verdade. ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, É. eu tento ver sempre do copo meio cheio. É completamente, também concordo. Acho que também consigo ir por aí. Sim, sim. Boa. Esta é um bocado mórbida, Ai, literalmente. meu Deus, meu Deus. Tem a ver com a morte, de Yeah. certeza. Pois. Se morresses esta noite, do que é que te arrependerias mais por não ter dito? Porque ainda não o disseste. Se morresse esta noite, o que é que eu ainda. Eu acho que digo poucas vezes que gosto das pessoas à minha volta. Não porque não goste, mas porque acho que parece que nós estamos sempre à espera que as pessoas saibam o quanto gostamos delas pelas ações que fazemos no dia a dia, mas não lhes dizemos. Sim. E se calhar era isso que eu fazia. Era dizer realmente às pessoas que gosto delas. Acho que dizemos poucas vezes, de um modo geral. Sim, Sinceramente, concordo contigo. acho que sim. E depois acabamos por adiar muito essa ação e depois parece que quando há um fim de alguma coisa é que nos lembramos, atenção que isto ainda não foi dito. Eu acho que era por aí. É que às vezes chegamos a momentos extremos para dizer aquilo que vamos a sentir. Muitas vezes os outros não percebem bem o que é que se vai na nossa cabeça, não é? Sim, completamente. E nós achamos que sim, mas nem sempre é assim. Concordo. Qual foi a melhor coisa que já te disseram? Ok, da pior. Exato, a pior e A a melhor melhor. foi, ok, tu tinhas razão, se calhar eras a pessoa indicada para aquilo. Na sequência dessa Na situação? sequência da situação, ou seja, Ótimo. peguei no erro, ou no erro, não, Exatamente. na pior Sim. coisa que me disseram, Sim, fiz algo com isso e depois a outra parte reconheceu que sim. de facto Portanto, eu tinha o razão. melhor e o pior Sim. na mesma situação. Sim, Sim. pego nessa Perfeito. situação como o pior e o melhor, Ok. para provar Boa. que na verdade, Que afinal, havia outra, não é? eu acho que sei esta resposta. Pelo que é que te sentes mais grata na tua vida? Acho que muita coisa. Acho que mesmo muita coisa. Eu, se me fizessem essa pergunta 20 vezes, eu acho que respondia sempre coisas diferentes. Sempre coisas Ok, diferentes. então tenho aquela que eu estava a Não pensar, pode sei, ser uma das hipóteses. Mas, pois pode, sim. Mais grata, sobretudo por ter os meus pais e Era o o meu que eu estava a irmão. pensar. A sério? Sério. Eu conheço a tua mãe, é É uma pessoa verdade. fenomenal. E É eu estava verdade. mesmo a pensar nisso, É só se verdade. são muito parecidas. É verdade. Sobretudo por ter os meus pais e o meu irmão sempre de forma incondicional. E quando eu digo isto, é porque é mesmo. E sei que no dia em que eles deixarem de estar, eu sei que deve ser. É como se não é como se tirassem um braço, é como se tirassem o corpo todo. E é sobretudo por os ter de forma incondicional, porque os desafios são muitos todos os dias e há relativamente pouco tempo também mudei uma situação da minha vida e eles disseram-me sempre: não, Alexandra, isso aconteceu, ok, mas nós estamos aqui. Eles estão sempre lá. Então, sempre, não é? Sempre. E nós sabemos isso, não é? Mas eu acho que sim. É mesmo pelo que eu estou mais grata na minha vida. Sim.
Conheces-me? Como seria para ti um dia perfeito? Ora, lá está, um dia cheio de coisas boas a acontecerem. Uhum. Às vezes não é assim que acontece, mas eu agora comecei num emprego novo e todos os dias estou a aprender coisas novas porque aquilo é completamente fora do que eu alguma vez tinha feito. E um dia perfeito é aquele em que eu chego a casa depois do trabalho, neste caso, e ok, este dia correu bem, Uhum. aprendi coisas novas, consegui perceber aquilo que lá estive a fazer, consigo aplicar aquilo amanhã, não vou esquecer. Ou um dia naquele meio Sim. político onde Sim. nós andamos e ok, as coisas estão a correr como nós tínhamos planeado, porque tu sabes bem que às vezes Porque há não coisas é que não assim. correm, não é? Exatamente. Sim, é verdade. E as coisas estão a correr como nós planeados, aquela ideia que nós estamos e aquele Uhum. projeto que nós estamos a querer avançar está a correr bem e acho que é isso, neste momento da minha vida, que define um dia perfeito. Ou um Olha, dia... e falaste aí de coisas novas, de aprender coisas novas. E eu, olha, tenho tido um sentimento em relação, por exemplo, a formações ou quando vamos ouvir Uhum. outras pessoas, eu sinto-me sempre a enriquecer, Sim. por mais que aquilo que a outra pessoa disse tenha sido uma coisa que eu já ouvi em algum momento, mas o facto de ser dito por outra pessoa E de outra forma. e de outra forma, Sim. não é? Parece que nos está sempre a enriquecer. Um familiar da minha mãe dizia, já não está cá, mas dizia que o saber ocupa lugar. Porque nós dizemos sempre o contrário. Sim. Que não ocupa, não é? No sentido de temos sempre espaço Para mais. para mais. E temos, efetivamente, não é? Mas o conhecimento ocupa lugar. Isso é uma boa. Vou começar Não a é? usar também. Vou roubar. Eu acho que sim. Não é? Porque ocupa. Sim. Nós ficamos mais ricos. Ficamos mais ricos, ficamos mais Portanto, cheios. ocupa. Sim, sim, sim. E eu nunca mais me esqueci disto. Que eu acho que esses são os dias Eu perfeitos. há bocado falava não do é? tempo como o superpoder. Sim, Eu acho que sim. nunca há tempo perdido. Nós estamos sempre, com aquilo que nós estamos a fazer, estamos sempre a aprender coisas. É verdade. Nem que seja o que não fazer. É tempo ganho, É tempo. sempre. Sim, Não é? É sempre ganho. até sou eu, não é? Eu fico sempre muito mais aliviado quando sou eu a fazer a pergunta e não a ter que responder. A tirar a... O que é que mais valorizas numa amizade? O que é que eu mais valorizo? Isto pode parecer estranho, mas é o que eu vou responder. A ausência. Ok. E isto porquê? Porque eu tenho uma grande amiga minha que não falo com ela todos os dias, não estou com ela a viver na mesma cidade, não estamos regularmente as duas juntas, mas sei que no momento em que eu lhe telefono e no momento em que eu lhe mando uma mensagem, ela imediatamente me responde, me telefona. Eu acho que sim, isso é o que eu valorizo mais sobretudo nesta amizade. Porque também já passámos aqui algumas coisas juntas e pode parecer estranho, mas é a ausência, porque a ausência traz-nos também dar outro valor, não Uhum. sei, parece-me que Nós não dou precisamos outro falar valor todos os dias com as pessoas completamente, para sabermos que elas são nossas amigas e que querem o nosso completamente, bem e que estão lá para nos ajudar nos momentos mais negativos. completamente. Eu acho que é isso que valorizo, é ela não estar lá, não estar sempre aqui, mas eu quando preciso, Sim. ok, eu sei que E muitas vezes a presença constante às vezes acaba por estragar mais do que completamente, ajudar a construir. eu também acho. Viajar sozinha, por exemplo, Viajar é um bom sozinha. motivo, é um bom motivo, não é? É um bom meio para É. ter um distanciamento, É. para voltar a valorizar. E eu quando Amizades. viajei sozinha, agora voltando aqui um bocadinho atrás, foi mesmo para me voltar a encontrar. Uhum. Porque parece que andamos sempre rodeados de muita coisa, temos sempre muita coisa para fazer, andamos sempre a correr de um lado para o outro. E foi mesmo para me voltar a encontrar. Ok, este sou eu encontro-me aqui, eu só agora apetece-me fazer isto, só conto comigo, Uhum. não tenho que perguntar a ninguém se quer ir. Tem que cumprir os horários de outras pessoas, cumprir os meus. Exato, eles Exato. são os meus, é a minha vontade. Exato. É tão bom. Então vamos lá, aqui à próxima. Quando foi a última vez que choraste na presença de alguém e sozinho? Sozinho não me lembro, na presença de alguém lembro perfeitamente. Foi no funeral de um amigo, há cerca de 5 meses. Uhum. E foi num momento específico que foi um momento muito comovente. Foi quando a mãe dele se despediu dele, para toda a gente. Sim, são E- sempre situações que nos... Foi um momento que fez cair uma lágrima. Sim. E que é daqueles momentos muito comoventes. E que Eu já me nos despedi de uma choras. mãe, Sim. mas nunca vi Sim. uma mãe a despedir-se de um filho e acho que é uma dor muito grande. É contra a natura, não é? É um bocado. Eu vi a minha avó despedir-se da minha mãe, Pois. mas é diferente. Uhum. Naquele momento foi um amigo de infância. Uhum. Ver a mãe que eu ainda no dia antes tinha estado a falar com ela e aquele momento foi Difícil, não é? Sim, um conjunto de emoções e sim, lembro-me desse dia, porque foi a última vez que chorei em público sim. e que chorei. E sozinho? Eu só me lembro de coisas positivas na vida, Sim. só me tento lembrar de coisas positivas. Tu és assim, não é? Sim,
e portanto não me consigo lembrar. É possível que tenha acontecido, Uhum, uhum. mas provavelmente a minha memória seletiva selecionou essas memórias e E até acabamos sempre por nos emocionar, até quando falas desse agora, não é? sim, sim, Acabamos sim, sempre sim, por sim. nos emocionar, mesmo que não seja sozinho. Eu emocionei-me e não chorei numa situação agora há pouco tempo, muito específica, que por acaso até envolve a tua mãe. Eu vou-te explicar. Tu lembras-te da tomada de posse da JSD há 2 anos atrás? Sim, lembro, sim, No sim. final a tua mãe partilhou para o meu pai. O meu pai contou-me, como é óbvio, que ficou muito sentida, mas não era sentida, tinha ficado algo receptivo ao facto de eu não ter falado no meu pai. E agora, na minha despedida da JSC de Abrantes, eu falei no meu pai porque lembrei-me daquilo que ela tinha dito. E quando falei do meu pai, depois fiquei, epá, é por isso é que eu não posso falar disto em público. Eu fico sempre comovido, Mais emocionado, mais não é? emocionado, Sim, sim. sim. Porque E eles também acompanham esta caminhada, não é? tudo, Todos os todos os dias. dias, é mesmo, sim. E são aquelas pessoas que estão lá sempre para nos aconselhar. E Tipo, que nos mandam para a frente. Às vezes eu até digo à minha mãe, pá, oh mãe, calma, eu depois meto-me em tudo e depois para falta não dar, tempo exatamente. para fazer as coisas como deve ser, não é? Porque depois acabamos por ter várias coisas. Depois Mas às parece... vezes eles acreditam mais em nós do que nós próprios. É Pois é, incrível. pois é, pois é, Incrível. pois é. É mesmo isso. E por isso é que também, e como sabem que naturalmente nós vamos conseguir lá chegar, Sim. parece que nos Arrisca, empurram, sim, não é? é. E acabamos sempre por nós ficar aqui com esta responsabilidade. Mas sim, sim. Boa, boa. Ok. Quando é que foi a última vez que cantaste para ti mesmo? Todos os dias, de manhã, por acaso tenho esse, não é um hábito, mas sempre que trabalho. ligo, sim, sim, sempre que ligo o carro, acabo por, bom, se estiver a dar qualquer coisa interessante na rádio, acabo por ouvir, mas todos os dias de manhã, Que rádio é que tu ouves? eu ouço muito a Cidade FM, Ok. que eu ainda sou uma adolescente, mas, mas sim, todos os dias de manhã no carro, porque eu acordo assim, eu acordo normalmente sempre muito bem disposta, mas sinto que a música potencia Ajuda aqui bastante. este acordar, e então todos os dias de manhã ponho sempre música que eu saiba a letra para poder ir cantar. E às vezes estou ali parada nos semáforos ali ao pé da Mercar Uhum. e às vezes penso assim, bolas disso, agora está toda a gente aqui a olhar à volta e atrás, mas E a ver ali, ia ver ali o abanar do. Mas pronto, mas fico muito tranquila. Eu ficam felizes sinto-me que há bem, alguém bem portanto, disposto. sim, eu fico bem, portanto, é isso que interessa. Não fui. Sou eu. És tu. Tá lá. Qual é a maior conquista da tua vida? Ui. Hum, Se tu me perguntares ao contrário o que é que ainda falta conquistar, eu aí consigo dizer montes de coisas. Mas Hum, também já tiveste aqui conquistas, Já, por isso é que eu não consigo não é? dizer aquela que foi a maior. A maior, A sim. maior. Sim. Para mim próprio, possivelmente ter provado a mim próprio que era capaz de fazer certas coisas. Por exemplo, a questão da liderança. Não é? Às vezes, Uhum. quando nos propomos a liderar equipas, é um desafio muito grande. E não numa conquista no sentido de ter lá chegado, mas uma Uhum. conquista de perceber que sou capaz. E acho que isso foi uma grande conquista para mim pessoalmente e todos os dias fico grato também por ter Sim, sido sim. capaz de o fazer e me desafiar constantemente a pô-lo em prática todos E os dias. liderar equipas não é fácil, não é? Nada fácil. E de jovens Não, é um seja de desafio, jovens, não é? sabes que eu desde pequeno eu fui escoteiro e Sim. era guia desde os lebitos, fui guia nos exploradores, pioneiros, caminheiros, e lidar com várias vontades diferentes, Uhum. de gerir vontades. Às vezes um líder a pessoa ideal é aquela que consegue gerir uma equipa inteira, Sim, não com é a que todas as decide, vontades que toma a diferentes, não é? decisão e os outros fazem, é aquele que consegue ouvir todos, consegue pegar naquilo que Uhum. todos estão a dizer e fazer algo que todos concordem. Isso é o desafio maior das lideranças, seja hoje, E mas são essas as eficazes, não é? Porque eu acho que sim, eu acho olham que para sim. tudo, não é? Porque Não se tu olham. começares a ser um líder que chega e impõe, podes ter a equipa muito unida no início, mas chegas ao final Acaba por e já não perder, tens não ninguém é? contigo. Sim, sim, concordo. Boa. Ok. Se uma bola de cristal te pudesse revelar o futuro ou qualquer outra coisa, o que é que gostarias de saber? Gostava de saber se consigo comprar uma casa em breve. Eu sei que isto é um bocadinho, não sei É um drama se um bocado complicado. é difícil, é difícil. E eu sei que estou a dar importância aqui a um bem material, mas é uma necessidade. E se tivesse uma bola de cristal neste momento, eu acho que era isso que perguntava e que se... Aliás, perguntava se sim e se era para breve, portanto ainda são 2 perguntas numa bola de cristal, mas sim, eu acho que era isso que perguntava, porque a situação é difícil
Eu acho que agora, de forma muito urgente, acho que era isso que Era perguntava. aquilo que tu querias saber Sim, do futuro. era. Mas Era. e é uma coisa mais distante? Mais distante. Contando que vais Hum, ter uma casa. Em breve. Contando que consigo comprar uma Consegues comprar casa. uma casa. Casa vais sempre. Sim. Mas gostava de saber se vou praticar, se vou exercer psicologia sempre. Porque às vezes tenho dúvidas Uhum. se é por aqui o caminho, porque parece que gosto de tanta coisa e gostava de saber se me vou formar noutra área qualquer. Sabes que eu tenho estado sempre a fazer coisas nada ligadas à área em que me formei. Sim. E tenho estado a experimentar várias coisas para perceber realmente o que é que eu quero fazer da vida. E portanto, olha, desafio-te a tentar E sempre. olha, João, eu agora estou a fazer aqueles programas de orientação com os nonos anos. E é mesmo isso que eu lhes digo. Hoje em dia já não temos que nos formar aos 20 ou 21, comprar uma casa, ter filhos, tudo nesta sequência. Uhum. Cada um tem o seu tempo, há pessoas que descobrem o que é que gostam com 40 anos e arranjam grandes empregos, e há pessoas que descobrem o que gostam aos 18, e isto parece que a linha já não é assim tão certinha como Sim, nós sim. esperamos, não é? Ou como nós esperávamos há uns anos atrás. Portanto, eu se puder descobrir muito mais tarde e que gosto daquilo que faço, está tudo bem. Eu acho que o importante é nunca nos ficarmos na nossa zona de conforto, não é? Sim, sim, Porque isso depois a monotonia também nos cansa. sim, sim, sim. Eu acho que era mais por aí. Era também saber se um dia destes ainda trabalho noutra área. Sim. Ok, boa. Está feito? Acho que está feito. Tá? Tá. João, obrigada. Está feito. Obrigada.